Bem-vindo a mais um episódio Papo do Empresário da Associação Comercial com o nosso mantenedor Cicobi Médio Oeste. E hoje o tema é crescer sem perder a essência. A gente está aqui, eu estou com o William Francescon como meu co-host, que também é vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então a gente está aqui com um papo bem sério de crescimento e essência. E hoje nós temos de convidado o Éder, que é um grande empresário com uma grande história e também atualmente está como presidente do AMAS. Bem-vindo, Éder. Muito obrigado por ter aceito o convite, justamente também para dividir toda essa experiência um pouquinho conosco, né? Dedicar um tempo para dividir conosco, porque a gente está aqui para essa troca de aprendizado. A gente faz parte do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e a gente acredita muito aí no fortalecimento do associativismo e principalmente nessa troca aí para fortalecer nosso estado, nossa cidade, né? Principalmente. E a gente tem muito essa visão, sabe? Quando a gente começou o conselho, a gente faz parte, a gente falou, tá, tem tantos cases legais, tantos empresários que têm feito acontecer aqui no estado, e por que não compartilhar essas histórias? Por que não compartilhar? Porque tem muita gente nova vindo, muita gente querendo empreender, e muitas das vezes eles não têm quem se inspirar. Então, quando a gente conta histórias, mostra os empresários do nosso estado que estão construindo um legado, que têm construído as coisas da maneira correta, a gente consegue trazer exemplos aqui do nosso estado e divulgar boas empresas, bons negócios, bons empresários. E o Éder agora com o Grupo Amas, ó, com o Grupo Nunes, né? Que agora é Grupo Nunes. E a gente sabe aí que você tá com uma trajetória muito bonita e principalmente de inovação, mudança de marca, crescimento, foco num público diferente, atento a essa mudança e a demanda de mercado. Então a gente tem muito que aprender. Este episódio promete trazer pra gente aí vários insights e conexões. Legal. A palavra é sua, Éder. Bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite. Legal. Bom estar aí, William, Angélica. Eu também gosto muito, tá, de participar por essa divisão de experiência, né? A gente falou um pouquinho aqui, tem tanta coisa em comum, né? De produtos, do varejo aí, né? Do comércio. Então é muito bom estar trocando essa experiência. Sempre que é possível a gente tá junto aí. Obrigada. Eu queria até, aproveitando, para perguntar um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem. Como que começou hoje? Hoje a gente vê o Grupo Nunes, vê esse tamanho que você construiu, mas como que foi o começo de vocês, assim? Legal. Fizemos o ano passado, vamos fazer esse ano 21 anos, né? Já do Foi grupo. ontem. Foi ontem, né? Em relação a muitos aí que tem bem mais tempo, né? Mas a gente fala que é muito jovem ainda. Começamos igual vários pessoas, né, do supermercado, eu, minha esposa, mercadinho, os meninos foram tudo ali praticamente criado embaixo do caixa ali no mercado, né? Então bem pequenininho e com todos os desafios, né? Que Você tem 3 meninos. Tenho 4 meninos. Quatro meninos. Um se formou em medicina agora, então ele começou, né, a carreira. Estou tentando trazer de volta, né, mas infelizmente aqui. E os outros 3 estão com a gente na operação, né? Então todos nasceram na loja. Então é uma trajetória bem difícil, né? Para a gente vai aprendendo com o varejo dia a dia. E fizemos 21 anos. Hoje o grupo já tem o Nunes, né? A bandeira Nunes, é o Grupo Nunes, a bandeira Nunes. Então tem 8 lojas do Nunes e 6 lojas do Morena, né? A gente tem uma bandeira do Morena atacadista, que são um atacarejo, né? É um formato de atacarejo. E onde fica? Tem... Esse eu não conhecia. Não, tem Moreninha, tem a loja Nova Campo Grande, Vila Nasser. Temos uma loja em Terenos, a primeira do interior que saiu em Terenos, né? Parque do Sol, tá faltando uma, tem mais uma. E o foco é bem distinto. Atende, mas assim, essa loja, ela fica uma loja mais abastecedora, né? Então ela é um formato de um atacado, mas num formato um pouco menor. Então o pequeno comerciante, o pessoal da redondeza acaba se abastecendo naquilo e a bandeira é perto, né? Ele está mais próximo, no bairro, né? Então a gente pôs esse formato no bairro, né? Então o restaurante, o pequeno comerciante do entorno, o a gente Morena atende. tem quantas unidades? Tem 6 unidades. 6 unidades.
Então, Legal. hoje são 14 unidades ao todo, né? E o Nunes? É mais Nunes agora, né? A gente vendo, né? A gente falou um pouquinho, vendo a necessidade de... O consumidor está mais exigente, né? Tanto em aonde ele está comprando, como em qualidade de produto, né? Além do bom preço. Então, a gente estudando isso aí, a gente abriu 2 agora, nos últimos meses, 2 unidades do Mais Nunes. É uma bandeira que a gente fez uma loja um pouco mais bonita, né, para o consumidor. Uma fica na Nazarã. Uma na Nazarã e uma lá na Panambi. É ali no Tijuca, região do Tijuca ali. Então as duas são o Esse mesmo é formato. o foco, assim, de um público que está procurando diferencial. Eu não falo nem assim, eu acho assim, esse consumidor, como a gente estava falando um pouquinho antes, ele sai agora do trabalho, 5, 6 horas, ele quer ser rápido, ele quer uma loja que atenda ele num formato rápido. Então a gente entra com um hortifruti muito bom, que é o dia a dia, uma padaria muito boa, que é o dia a dia, todo dia a pessoa, né? Ela quer o pãozinho dela. Um açougue, né? A bandeira do Nunes sempre foi o açougue nosso é muito bom, trabalha com produto, né? Muito bom. E o dia a dia a parte de adega, né? Essas lojas entraram agora com uma parte legal de bebidas quentes, que é a parte de vinhos e bebidas quentes, que a gente vê também que vem mudando, né, o hábito de consumo. A parte fitness, né, Empório, junto com o FLV, a gente tem um Empório bem legal. Já está atendendo a dieta no geral, né? Isso, a própria parte dos produtos, né, de suplementação. Exatamente. Eu já sou suspeita, que eu estou frequentando a rede ali, a nova unidade, já virei cliente. Legal. E um fator que eu reparei de diferencial que tem cativado muito, principalmente o Campo Grandense, a gente tem enraizado essa dificuldade em atendimento ali, e vocês estão com um diferencial. A equipe é bem receptiva, levando em consideração, assim, que é supermercado, você não tem muito essa receptividade em mercados grandes, né? No mercado pequeno você tem. Mas houve um treinamento diferenciado para essa equipe por conta desta rede, com esse olhar de procura, demanda diferente? Eu acho que, assim, a gente procura cada vez mais e a turma nossa que trabalha, né, é uma turma sempre nova, né? Muitos são primeiro emprego ali, mesmo entrou vários que são primeiro trabalho. Mas estão bem treinados. E a gente tenta, né? Mas em todas as unidades, tá? Toda a gente tenta. Tem lojas que eu fico contente quando a gente recebe elogio, né? O pessoal fala, compra lá na nossa loja, eu gosto de ir lá porque a gente é bem atendido, né? Você não consegue 100%, mas é a bandeira nossa, porque existe muita opção hoje, né? O preço quase não muda muito, então tem muita opção de compra. Se eu não tiver um diferencial em ser assertivo no produto, né? Um preço, não precisa ser o mais barato, mas um bom preço, a qualidade no produto e o bom atendimento, acho que é isso que a gente quer, né? Quando você vai no restaurante, quando você vai numa loja de roupa, qualquer segmento, você quer ser bem atendido, um preço justo, né? E é o que cria a recompra, né? Essa é a ideia. Você notou que da pandemia para cá, a exigência com o atendimento, cativar o cliente de forma diferente, fidelizar, cresceu? A gente ficou mais exigente, né? A gente ficou mais exigente. Eu acho que é todo mundo. É verdade. Eu brinco com o pessoal, o próprio você falando de treinamento, né? A gente chama o pessoal na loja e fala assim, cara, você vai comer um lanche, não vai? Vou. Vai na pizzaria? Vou. Né? O próprio essa turma nova, né? E como é que você quer ser atendido lá? Se demorar para atender, você volta? Não. Se tiver ruim, você volta? Não. Né? Se for muito caro, então é um equilíbrio, né? Então todo mundo é atendido em algum momento, então é o que quer, né? E no supermercado não é diferente, o cara quer ser bem atendido. Essa turma, né, como eu te falei, aqui tem uma turma mais nova, pessoal, nessa loja, essa parte de academia. Tem uns, eu acho engraçado, que eles gostam até do self-checkout, eles não gostam nem de conversar com ninguém, né? Ele quer pegar um produto, sair e ir embora. E tem uma turma, né, já a gente fala com um pouco mais
de idade que ele gosta de ir na loja e conversar. Ele gosta de perguntar como é que é, ele conhece a pessoa do caixa, ele conhece a pessoa da padaria, do açougue. Então você tem que ter essa interação, né? Não pode ser só um... Eu sou o perfil que entra e sai correndo, só que ainda assim me cativa você ter ali rostinhos simpáticos Sim. no sentido de recepção, sabe? Você entra no mercado, tá, tipo assim, a pessoa tá ali disposta, se A te você atender. precisar dela, te atender, né? Ela tá atenta a Esse você, é o intuito, ela... né? Essa energia eu acho que faz diferença, assim, mesmo para esse cliente que só tá Sim, entrando e sim. passando rapidinho. Porque em algum momento ele precisa de alguma coisa, e Algum ele tem que ter alguém para momento. atender ele, né? E a energia também, né? Você tá ali num lugar onde tá todo mundo de cara amarrada, você não vai se sentir à vontade, não vai deixar para você um gostinho de quero voltar. Sim. Né? Você falou o tema, repete o tema do crescimento com com ai, meu Deus. Agora até outra vez. O crescimento, mas mantendo, né? Mantendo a essência. Mantendo a essência. Então foi bem legal. Você falou, eu fiquei pensando aqui. Por mais que você tenha as unidades, que se possa aumentar ou diminuir, eu acho que acho que é a bandeira que a gente sempre levanta. Eu estou sempre lá, né? Os meninos, você não consegue estar em todo lugar a todo momento, mas você não deixar perder essa essência. Mas é por isso que eu perguntei a quantidade de unidades, né? Vocês estão com uma estrutura muito bacana de crescimento ali, de desenvolvimento e de várias formas. Como manter, como trabalhar com o filho ali, vamos dizer, o pai e o filho, né? Uhum. O filho ali que está na inovação e o pai ali que está, né, mantendo a essência, com segurança, mas é esse crescimento. Como é que vocês começaram a elaborar tudo isso? A família, eu tenho que falar um pouquinho agora da dona Juliana, né? A minha esposa, ela, né, sempre junto ali. E a Ju sempre foi muito mais habilidosa, tanto que ela é do RH, né? Então ela faz toda essa parte de contratação, então tá tudo na mão dela. E com os meninos, ela sempre foi muito habilidosa nisso, de não deixar o jeito, né, de vender, ó, vocês podem todos se formar, né? Só o Matheus ainda não. Um se forma esse ano, o João se formou, mas eles entenderam que mesmo com a formação é muito interessante ali dentro do mercado. Eles podem crescer profissionalmente ali também, tanto tocando a operação como na área deles, né? Precisa do advogado, precisa do economista, precisa do administrador, tudo dentro da empresa. Então, ela conseguindo passar isso para eles, eles falaram, opa, peraí, em vez de a gente ir buscar isso no mercado lá fora, vamos crescer aqui dentro. E não diferente com a equipe, Angélica. A turma minha tem que crescer junto comigo, né? E a gente tem caso ali de menino que entrou a Pudina, com 15 anos, está lá com a gente desde o início da empresa. Começou lá de repositor e está até hoje. Hoje é gerente de loja. Então, eles vão vendo isso e quando eles entram, eles falam, poxa, queria chegar lá também, né? Então, consegue ter esse atendimento, esse cuidado maior, acho que eles vão pegando, né? A gente fala que tem que ter o jeito Nunes, né, de ser. Então é isso que a gente tenta trabalhar, para não perder essa essência. E às vezes é que nem filho, os funcionários, né? Pelo menos eu olho muito isso, as minhas meninas. Às vezes é o exemplo, né? Sim. Você estando lá, atendendo o cliente. Totalmente. É mais do que você falando e treinando, eles observam o jeito que a gente atende, a energia que a gente está ali no dia, né? Servindo o nosso cliente de fato. É até engraçado. Você vai concordar, você também, né? Trabalhou com o seu pai desde pequeno. Eles podem até criticar e não concordar, mas eles acabam depois replicando o jeito do pai, não é? Você pode ver que você se pega em situações que você é muito parecido com seu pai. Exatamente. Hoje, eles, por mais que tenham as divergências, porque é uma criação, e eles começam a admirar, falam, poxa, de onde meu pai saiu, o que ele fez... E o exemplo que ele dá com funcionários, com as pessoas, com o fornecedor, né? A gente fala que é o cliente, né? É a equipe, o cliente e o fornecedor, né? É o tripé nosso ali. A gente vive com esse pessoal ali, né? Você tem que ter um bom fornecedor, né?
é uma equipe muito boa para atender bem seu cliente. Isso que você fala do fornecedor, até dessa história com o pai, quando eu comecei, eu fui pra parte dos vinhos, né? Então foi ser sommelier, eu assumi a parte dos vinhos, e a primeira coisa que a gente quer fazer, não, pai, vamos trazer os vinhos, vamos trocar o nosso fornecedor, vamos fazer isso, aquilo, não sei quem tá mais barato. Meu pai falou, não vou trocar o fornecedor. A gente não vai trocar, a gente tá parceiro deles há tantos anos, vamos continuar. No começo eu não gostei, queria trazer uns outros produtos. E não era porque o fornecedor não estava trazendo inovação, ele é um fornecedor que sempre trouxe inovação para nós. É porque eu simplesmente queria fazer coisas diferentes e queria comprar mais barato. Depois de um tempo eu fui entender que todo o nosso crescimento como empresa muito veio dos fornecedores trazendo mudança pra gente, trazendo os produtos, sendo parceiros comerciais. E daí meu pai falou uma coisa, filha, a gente não troca fornecedor por preço, a gente troca por qualidade. É claro que tem situações que não dá para manter o fornecedor, que é uma coisa absurda, mas assim, quanto aumentou dentro do padrão, beleza. Eu não sabia disso, no começo a gente não entende isso. Quem chega quer ser muito passageiro, e daí vocês que estão há mais tempo, você, o pai, vocês sabem a importância do fornecedor, daquela pessoa que tem o volume que você precisa da qualidade, porque não adianta você comprar barato hoje e amanhã o cara não te entregar. E aí você perde os outros todos que você tinha que eram parceiros, né? Então é manter, né? Manter uma qualidade, manter um processo ali. E hoje todos os meus negócios particulares eu sigo a mesma linha do meu pai, que é fazer com parcerias de longo prazo. Esses dias eu tenho um grupo. Eu tinha um grupo empresarial, o cara queria ser embaixador. Eu falei, beleza. Dele não quero um contrato para 2 meses, se não der certo. Eu falei, amigo, não é assim. Se você não entrar pra gente ser parceiro de longo prazo, nem entra. Não é. Porque eu aprendi que é longo prazo. Cada vez mais. A gente tenta. Porque uma vez só um ganha, o outro ganha, né? Quando a parceria, né? A indústria hoje busca muito isso, né? É uma parceria a longo prazo, porque aí um dia outro, mas quando ela tem coisa boa, ela traz para você. Sim, né? é um fortalecimento geral. E eu gostei desse tripé, o fornecedor, o cliente e o colaborador, né? Tudo a base do negócio do varejo é isso aí, né? Você tem que ter aí. Se não tiver um parceiro que te traz um bom produto, que você é parceiro, quando ele tem coisas boas, ele vai lembrar de você, né? Uma ação, a indústria tem verbas, né? Que ela pode pôr para você trazer para o seu consumidor, para o seu cliente. Agora, se a sua equipe também não estiver alinhada com isso, o cliente não recebe da maneira que você quer, né? Exatamente. E a minha dúvida, assim, eu não sei, hoje são 6 mais 8 lojas, são 14 lojas. Isso. Esse crescimento foi dos últimos 10 anos, últimos 5, que foi mais acelerado, ou ele foi gradual? A gente... É bem difícil... uma loja, tá todo mundo ali dentro, né? Uma loja tá todo mundo ali, todo mundo cuida, abre e fecha. 2, 3, começa a complicar. E a gente, quando foi a terceira loja, nós ficamos uns 10 anos com as 3 lojas, mais ou menos. A gente entendeu que precisava uma estruturação, né? Então fui construindo há bastante tempo, a gente vai construindo uma estrutura, porque... Uma estrutura de gestão. De gestão, mesmo. exatamente. Então, 2015, estou falando 10, 11 anos, eu comecei a ver isso aí. Falei, peraí, eu tenho que tirar um pouco o operacional, né? E focar um pouco na gestão, e treinando pessoas, porque senão você não consegue, né? Fazer a gestão. Então, assim, a gente teve um crescimento nos últimos 6 anos, 7 anos, que a gente começou essa expansão. E como que é esse tem processo? A ver com a pandemia? Não, eu queria perguntar, mas porque eu tô exatamente nessa fase. A gente tá hoje com restaurantes e a gente tá nessa fase. A gente cresce ou cuida do que tem? Que eu acho que é a mesma dúvida que todo empresário tem. Será que eu preciso fazer o meu negócio hoje faturar mais? Porque a gente sempre vê que tem possibilidade de crescer. Ou tá na hora de eu expandir? E daí você falou que foi esse momento de falar, vamos estruturar a casa para depois crescer. E como que é isso? De, talvez, com 3 mercados, você estava à frente dos 3, conseguir abrir todos, fechar todos, ou passar. Como que foi essa mudança? Assim, como empresário, você falar, agora eu vou deixar um pouquinho, vou delegar um pouco mais. Como foi essa passagem, assim, de bastão? A gente começa a ficar, fica muita coisa, né? Aí você começa a ver que você deixa escapar, né? Então você quer fazer compras, por exemplo. O mercado, o comercial é bastante coisa. Aí eu comprava tudo, eu fazia, no caso, Ceasa, né? Que pro mercado, é todo dia, madrugada, por isso que a gente acorda cedo, né? E fazia Ceasa, e aí você tem todo um leque de fornecedor. Quando era menos coisa, é fácil.
Depois você já tem que ter agenda com o fornecedor, você quer ir lá vender, tem que agendar com você um horário. Então isso começou a escapar. Então você acaba gerindo mal o negócio. Então você começa falando, você não tem braço para tudo, né? Não tem braço e você começa a ficar sobrecarregado. Aí você não tem paciência, aí você não atende bem a sua equipe, né? Aí que entra no fornecedor e no funcionário, você não consegue gerir isso aí. Então a gente começa a entender que tem que fazer essa estrutura. E aí é momento, né? Eu acho interessante, a gente estava em São Paulo, teve agora a apresentação, né? O ranking dos 40 maior do Brasil, tal. Então a gente vai pela AMAS. Tem um exemplo, São Paulo tem uma rede que chama Andorinha, um supermercado. Ele tem um faturamento de... Ele inclusive recebeu o prêmio de, né, chamarem ele lá, que ele fatura mais do que muitas redes grandes, né? Então, assim, tem o segredo dele, a gente conheceu lá na época, visitei a loja, eles têm uma operação fantástica, os donos ficam lá na loja, eles que, né, é um monstro a loja, é fantástico, tem 100 checkouts, pra você ter uma noção, 100 caixas. Que legal. E eles acertaram com uma loja, não pensem em aumentar. Nossa. Entendeu? Então, então essa pergunta, às vezes restaurantes mesmo, você pode ver às vezes, né, sua área. Às vezes o cara acerta um muito bem e ele concentra aquilo, ele vai muito bem naquilo, né? Eu acho que é uma análise. Cabe mais, eu vou conseguir tocar da mesma maneira que você atende uma loja, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Eu consigo expandir? Tem áreas de mercado que a gente vê que é muito, né? Que cabe várias lojas numa cidade, né? Tem ramos que o cara vai para o interior, né? Que cabe uma loja dele em cada grande centro do interior. Acho que é uma análise a se pensar. Mas o que eu vejo que o pessoal sofre mais, que tem que estar bem estruturado para fazer isso, porque sai da mão da gente, né? Você tem que ter pessoas de confiança e um processo muito bem montado para que fique igual, para que, né? Como uma franquia, né? Para que todas rodem parecido, tenham o mesmo produto que você tem em uma, você tenha na outra o mesmo atendimento, né? Você acredita que ajudou nesse crescimento vender mais ou, de fato, melhorar a gestão que colaborou para que pudesse impulsionar esse crescimento aí? É um conjunto, né? Porque o varejo a gente vive de venda, né? O que paga a conta é a venda, né? Verdade. É uma venda com resultado, né? Acho que é uma venda sadia, né? A gente tem uns que crescem muito, vendem muito, mas depois você vê situações aí de problema, porque... De fato não tinha lucro, né? Não tinha lucro, né? Ele forma, abre muitas lojas e depois ele não consegue tocar aquilo e acaba voltando. Então, acho que é uma venda saudável. Em algum momento, abri bastante, falando de supermercado, abri muita loja, né? A gente entendia que eram todo mundo, né? Algumas redes grandes abriam muitas lojas grandes, e hoje a gente vê uma mudança no mercado, né? O atacado virou um hipermercado, né? Você vai no atacado, tem ar-condicionado lá atrás. Quem conheceu o atacadão lá atrás não tinha nada, era um abastecedor do... Até o carrinho era diferente. Isso, entendeu? Hoje não, então o atacado vira quase um hiper, a diferença de preço é muito pouca, ele não consegue mais manter um custo de mercadoria muito baixo, porque aumentou muito o custo tem padaria, dele. tem açougue, tem sacolinha, parcela no cartão, Uhum. né? Então ele aumentou o custo operacional dele. E os hipers diminuíram, né? Pode ver que hoje a maioria parou, né? Isso é nacional, os hipermercados diminuíram muito. E aí o cliente quer um atendimento bom e mais rápido. Então por isso a gente entende que na proximidade da sua casa, a gente vê isso em grandes centros, né? Ninguém sai de casa para ir num grande. Ele vai onde é mais cômodo, mais rápido, né? Caminho de casa. É verdade. Ficou muito corrido, né? Você quer ser bem atendido. Se o preço é muito parecido, por que eu vou pegar fila aí, gastar tempo para ir, ficar um tempão numa loja muito grande, se eu posso ter um atendimento melhor, um produto melhor, mais rápido, perto da minha casa? Andar menos, então, né? A gente entende que cada vez o pessoal procura mais isso. Você sabe que em 2019 eu estava trabalhando fora, saí das empresas e eu recebia na empresa que eu estava um relatório das empresas que estavam crescendo no país e eles estavam falando do Walmart que estava saindo do país. Eu estava vendo uma matéria e no outro dia eu estava vendo que nos Estados Unidos o faturamento do Walmart estava crescendo.
Eu falei, tá, calma. Eu recebi uma mensagem num dia de análise de mercado que o Walmart estava faturando bem, no outro estava saindo do país. E daí tava uma pesquisa falando que ele não estava se adaptando ao modelo. Que o Walmart chegou com aquele jeitão dele, era só aquele jeitão. E o brasileiro não, queria mercados menores, queria essa questão de mobilidade e tudo. Eles não se adaptaram e foram embora. E essa pergunta eu tenho para vocês. Vocês estão 20 anos no mercado. De lá para cá, muita coisa mudou com o consumidor? Muita coisa mudou no dia a dia do mercado? Daquele mercado que vocês tinham lá no começo para hoje, o que o consumidor quer? Muito, muito, muito. E quem não se ateve a essas mudanças sai do mercado. Sai do mercado. Sai, a gente lembra, a gente abriu lá, o pessoal era muito menos exigente, né, em várias áreas ali. Então, cada vez mais, né, a gente como capital aqui em Campo Grande, a pessoa tem acesso a tudo. A tudo, né? Então ela sabe as melhores coisas para ela comer, para ela comprar, e ela tem facilidade, né? Hoje a gente aqui tem mobilidade, você vai para aonde você quiser, como eu falei. Então, se aquele cara ele ficou parado no tempo, como há 20 anos atrás, esse cliente começa a falar, poxa, mas eu quero um pouquinho mais. Então, muda sim em consumo, em qualidade de produto. Eu vejo o cliente muito mais exigente, né? Falando nesse período. E acho que pós-pandemia, podemos falar que mais ainda, né? Ele aprendeu a dar um pouquinho mais valor no dia a dia dele na pandemia, então ele ficou mais exigente. Se ele tiver condições, ele quer sim comer bem, produto de qualidade e levar o melhor para casa dele. Isso é uma visão minha que... Tanto é que eu tento sempre estar melhor nas lojas, melhorar as lojas, porque eu quero, assim, eu entendo que esse cliente, cada vez mais, ele é exigente com o consumo do dia a dia dele. Muito além do produto em si, o valor, né? De Sim. fato, bater... Antigamente você andava... Era muito comum ver minha mãe, minhas tias andavam com um papelzinho, o valor, aí vou no mercado tal, ver o valor tal, vou no mercado tal, passava em 3 mercados, anotava o valor de tudo, e aí depois juntava todo mundo e fazia a compra do mês. Sim, sim. Era Aquela muito compra do comum mês, isso, era muito comum. Hoje em dia, dificilmente alguém fala bate preço, né? Ah, a alcatra lá estava tanto, o arroz estava tanto. Acho que assim, existe sim, né? Porque, principalmente hoje, a gente, quando você vai, né, em alguns bairros, o pessoal, ele quer sim, porque se ele tem um orçamento, ele tem que fazer a compra dele. Então, ele acha opções. Mas a diferença é mínima. Mas hoje é muito pouco. Então, se você entregar ali próximo, qualidade, né? Como eu falei, a gente vê que a padaria, se você tiver uma boa padaria, pô, você vai longe para comprar um pãozinho, que você quer aquele pãozinho diferente, que é bom. A carne, então ele está dando mais valor nisso. Então, pouquinha diferença de preço, ele procura onde ele é bem atendido e tem qualidade, sim. Eu vejo muito perdão. Não, eu ia falar que eu percebo na carne, no pão, eu vejo isso, assim. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes você vê que o mercado, a gente cria meio que um ritual, a gente cria um hábito. Por exemplo, qual que é o mercado perto da minha casa, eu tendo a comprar só desse mercado, né? O que eu vejo as pessoas mudando é realmente um desse fator. Quando a carne é boa, quando é isso... Alguns produtos são decisivos. São tomador, a gente fala que é destino, né? É formador de opinião. Você deixa de ir num lugar ou outro por causa do pão, por causa da carne, por causa do hortifruti. Né? Você vai pegar um hortifruti, você pega lá um tomate que dura... Você põe na geladeira, ele fica alguns dias. Em algum lugar você paga um pouquinho menos, mas você põe no outro dia, ele já está todo mole. Então, isso é qualidade do produto, né? Você trabalha lá, você sabe que você pegar um produto de baixa qualidade, ele dá um outro resultado na hora de produção, né? Acho que carne também é uma coisa a carne, ela é assim, né? Ela pesa no bolso, né? Do consumidor. Ela não é barata. Né? Por mais que a nossa aqui seja mais barata que outros lugares, ela não é barata. Então, você quer comprar um produto, que a hora que você for fazer lá na sua casa, ele tem a qualidade, né? Aí você pagou caro numa coisa ruim, numa carne que não tem qualidade, né? Então, esse é o diferencial que a gente busca, né? É um respeito com o consumidor, né? Você entregar para ele o preço justo de uma mercadoria boa. E eu fiquei impressionada com o açougue da unidade de vocês. Sim. Muito boa, muito bonito. Qualidade de carne, preço, atendimento. Então, esse é o desafio, né? É um desafio, realmente. Eu penso assim, porque a carne é o que mais pesa, né? A proteína é o que mais pesa no bolso hoje, né? Dentro do supermercado. Então, a pessoa quer
ela quer não só para o churrasco, mas para o dia a dia. Ela quer um produto semana, de qualidade né? para a semana. Pra Porque semana. o homem só fala em churrasco, né? Do fim de semana, mas o dia a dia, é a o mulher dia a dia. que cuida, a pessoa que cuida da casa, ela está preocupada com a mistura, com o dia a dia ali, o que ela vai fazer, Que a né? carne venha certinha. Eu vejo, o que eu ia falar era que eu vejo muito a forma como você nos exemplifica aqui, né, a gestão. Tem um livro Comece pelo Porquê, que fala, pra gente não perder o propósito, não sei se você conhece esse livro, não leu? E ele dá vários exemplos, inclusive de mercado, né, no livro, lembra? É verdade. Ele inclusive dá exemplo de mercado e quando você analisa, assim, o porquê que você está crescendo, gerindo daquela forma e mantendo o seu porquê, me ajuda aí, William. Como que você acha que o Éder vê esse porquê dele no crescimento para não perder a essência na hora de passar, tanto para teus filhos na sucessão, quanto para teus funcionários, né? Porque eu vejo muito que você conseguiu passar isso, esse crescimento de unidade, de muitas, 14 unidades, né? E manter na essência, qualidade, atendimento. Acho que a pergunta é como que é esse segredo para manter essa essência em todas as unidades. Que eu acho que quando a gente cresce é o medo de perder aquilo que a gente é, né? Mas se você entende o porquê da coisa, né? Da essência daquilo ali. É difícil achar esse porquê, hein? É difícil achar esse porquê. Mas eu acredito que o Éder já achou o porquê dele, porque... Eu acho que a gente tem ele, às vezes, sem saber, assim, o porquê desse livro, ele fala que é que a gente sabe muito o que a gente faz e o como a gente faz. Então, assim, a gente, como o mercado, a gente entrega produtos e a gente faz o quê? Da melhor maneira e qualidade. Mas o porquê que a gente faz é o que motiva a gente todos os dias a fazer. E acho que tem muito a ver com esse jeito Nunes de ser que vocês criaram, né? Então, como que foi essa ideia do jeito Nunes de ser, talvez? Eu acho que a pergunta, que a gente tinha, às vezes, dificuldade? Você pode, às vezes, até, vamos lá, trazer bons profissionais que eram lá do Carrefour, né? Mas é um jeito deles. A gestão lá é um formato diferente. Sim, era outro, né? Então, a gente via esse dilema, né? O cara vem e ele sofria na operação da gente. Eu falava, poxa, mas por que um profissional, às vezes, não consegue? Então, a gente fala que essa maturação, né, essa integração de pessoal de fora, a gente sofreu muito. Então, vem sim pessoas, né, tem excelentes na equipe de fora, mas a gente sempre tentou investir o máximo possível no pessoal nosso, nesse pessoal dando oportunidade para quem está dentro da empresa. Porque ele já se aculturou, né, ao nosso jeito ali. E eu acho que assim, mas acho que no que você falou... eu sempre prestei muita atenção. Eu me coloco na loja como assim, ela teria que me atender. Então aquilo que me desagrada ali dentro, que eu vejo que não tá, que se não tá bom para mim, não tá bom pro meu cliente. Então acho que essa é a maior pergunta que eu sempre fiz. O produto que eu vendo ali, eu consumo, né? Falando da carne. O pão, se eu precisar comprar um pãozinho lá na padaria quentinho e não tiver dentro da loja, tem alguma coisa errada. E às vezes a gente no dia a dia alguns vão deixando isso passar, né? Então fala, poxa, como é que você vai ser minha cliente se não está atendendo nem o que eu quero? Então a gente tenta, né? É um desafio, porque, né, é bastante... A operação é bem complexa do mercado, né? Entra a validade, comercial, isso tem que chegar a tempo na loja, tem que ter preço, tem que ter qualidade. Existe né? Hoje é bem rápido o ciclo de validade, né? De perecíveis. Então, é uma operação bem complexa. Mas dentro disso, uma loja, né? Ela ter esse produto com qualidade, uma loja limpa, um bom atendimento... Você tem que estar dando manutenção, né? Vocês têm comércio, vocês sabem, tem que estar sempre dando manutenção. Hoje está bonitinho, amanhã você tem que pintar, amanhã você tem que arrumar. Mas não esquecer disso. Alguns eu acho que, né, principalmente essas grandes empresas, elas esquecem um pouquinho disso. Eles montam ali uma loja, coisa mais linda, depois ela deixa. E coloca pessoas que não compartilham com a ideia, talvez, né? Porque se o cara chegou ali, ele também tinha uma boa ideia, mas não compartilha com a ideia lá original, né, que era atender bem, né, todos esses grandes começaram pequeno, né, é verdade, e cresceram, mas ali vai se perdendo no caminho, né,
Então, cuidado. E aí, para a gente não perder isso, a gente formando multiplicadores, né? Eu tenho que formar primeiro os meus ali para que multiplique, tenha a mesma visão minha e depois a liderança nossa, para ir replicando. Você não consegue sozinho, né? E assim, nessa fase de crescimento todo, provavelmente tem 2 caminhos. Ou você formou as pessoas para esse novo desafio, que vocês estavam tendo, por exemplo, de crescimento de loja, e às vezes você contratou alguém de fora. O que eu tenho visto muito? Que às vezes essa pessoa de fora, às vezes ela veio com uma cultura errada, né? Acaba atrapalhando. Como que foi essa seleção assim? Como foi, cara? Eu imagino que você tenha testado várias pessoas ou formado nesse caminho. Quais foram os erros e acertos nesse crescimento, assim, de contratação de consultoria, conta das coisas? Como que você dá uma dica para quem está entrando nesse processo de crescimento? Esses dias a gente falou bastante. Existe, né, a hora que você busca ajuda, né, consultoria, isso aí. Como hoje tem muitos problemas, todo mundo vende a solução. É isso que eu vejo. Então você tem 1000 ali hoje é muito rápido a mídia, né? Então, você está com um problema, eu resolvo. Mas quem está há muito tempo, igual a gente, né? Vem lá de trás, ninguém conhece sua loja igual você. E quando esse cara vem, às vezes ele fala tudo que você sabe, você só não tomou atitude para fazer. Então a gente aprende muito isso. O cara vem e fala para você tinha que fazer assim, assim, assim. Fala, mas eu sei disso, mas por que você não fez? Então a gente acha que tem fórmulas mágicas ali para resolver o problema. É bom, sim. Existem bons treinamentos, existe muito material bom. Mas acho que quem vai mudar e quem vai fazer é quem está ali já há bastante tempo. Porque é fácil alguém de fora vir e falar o que você tem que fazer, mas quem vai fazer depois também é quem está ali na operação. Então eu aprendi isso aí, não tem mágica. A gente pode ser munido de estudar, né? Melhorar. É muito bom essa troca de experiência, acho que isso é fantástico. Quando eu posso, eu visito loja, operação fora, em outros lugares, porque você aprende muito. Uma visita, você muda a visão completamente da forma que às vezes você está atendendo, você sai da sua zona de conforto, né? E olha, tanto melhor como pior do que você, né? Aí você chega lá e fala, poxa, é melhor, posso usar isso lá no meu. Ou o meu tá melhor do que isso. Então você vai, quem gosta, né, do que faz ali, a gente tem essa visão. Então, assim, falando de treinamento, eu acho que existe um cuidado, não tem mágica, pode ajudar sim, mas é a gente que faz. E pessoas, a gente trouxe boas pessoas, né, de fora. Eu acho assim, algumas se permitiram a mudar para o nosso jeito, esses permaneceram, né, porque ele viu que tinha um formato diferente, ele falou, não, eu quero trazer a minha experiência, mas no jeito de vocês. E alguns não, e não conseguem seguir, né, porque eles têm um formato que acha que está correto, e aí não é o jeito que a gente compartilha. Então eu procuro sempre não aceitar mudanças bruscas, sempre, né? A gente aceita melhorias, o dia a dia está aberto a mudar, a melhorar, mas não perder a essência, né, da empresa. É isso aí que eu acho que perde depois o jeito de ser, né? Não perder esse jeito nosso, o jeito Nunes. É a essência, né? Falando de outro livro aí, O Jeito Disney de Encantar o Cliente, fala que vários detalhes ali para encantar, né? Desde o atendimento, a decoração, né? Iluminação, som. Limpeza, né? Eles são extremamente críticos com limpeza. Ele fala tudo muito isso. O que você acha na jornada do cliente Nunes ali? Que o cliente nem percebe, mas você sabe que aquilo é importante para encantar ele. Porque muitas das vezes o cliente ele não observa. A gente que é empresário, você vai olhar a Disney, né? Para aprender, você já olha com um olhar crítico o que estão fazendo para encantar. Mas o cliente, de fato, ele só se encanta, ele não vê ali o mínimo detalhe, né? A luz, o som ambiente. O que faz, assim, na jornada do seu cliente, que você sabe que encanta, mas o cliente mesmo ele nem percebe, mas que é necessário? Eu vejo muito assim, como eu te falei, eu vou nas lojas e assim, você sente, acho que é o clima da loja, desde a entrada da loja. Então começa desde
Tá bonita a loja, tá precificada, a limpeza, a organização de layout. Então, a hora que você entra na loja, o funcionário com uniforme. Então, são vários, é um conjunto ali. A hora que você entra, fica agradável a loja, né? Você entra, né, igual... Aí você vai no açougue, né? Hoje, a maioria das lojas, você pode ver o hortifruti, né? O FLV, que a gente fala, as frutas ali estão na entrada, né? Uhum. É o primeiro. Se você chegar ali e aquilo não estiver bom, você já desencantou, né? Você já olha ali um produto que não tá... E o hortifruti na entrada, ele dá uma sensação de tô no lugar certo, saudável, né? Não sei... É um desafio, né? Isso foi feita essa mudança, tá certo, não tá, mas ele é muito agradável, né? Eu acho. Duas coisas que a gente trabalha muito, hortifruti e agora a parte de até flores, né? Eu tenho loja que... Inclusive, comprei flores essa semana no Nunes. Encanta, né? É tão bonito, tá lá as flores bonitas, você quer levar pra sua casa. Ela acaba... Então, aquilo te encanta, né? E aí entra cheiro. Quando você cheira, tem um cheiro de um pão, ou cheiro de alguma coisa ali que te... Né? Nossa, cheiro de pão a padaria geralmente danado. fica mais profundo, né? É meio padrão isso ou não necessariamente? Não necessariamente. Antigamente se tinha que o cliente, como ia na padaria, tinha que andar em toda a loja. Hoje não é... às vezes você vai lá só para comprar pão, para que você tem que andar em toda a loja, né? Você está com pressa, cara, você quer ir comprar só o pão. Então, não necessariamente. Mas o cheiro do pão, do assar o pão, né? Hoje a gente entende que é um bom perfil. É um bom perfil. É bom, né? O perfume, né? Você sabe que a excelência é isso. Às vezes a gente fala, pô, mas é uma coisa que muda. Não, são todas as coisas dando certo. Sim, não é uma coisa só. E que faz virar... São mínimos detalhes. Mas é engraçado que a gente fala do UAU, né? Até tem um fator do UAU que o pessoal escreveu uma fórmula. Eles falam, cara, às vezes... Ele aceitou a companhia aérea. Às vezes você tá assistiu uma companhia aérea que consiga transmitir o jogo ao vivo pra você assistir viajando, é uau. Mas se você vai, a cadeira é apertada, você foi mal atendido, você pode até ter um diferencial gigante, não vai fazer sentido. Se a comissária tava com cara fechada. Exatamente. Então, Na entrada lá, né? Você vai fazer o check-in, se já te ter... A gente tá tendo, de vez em quando, você tem umas experiências. Você já se desencantou com a companhia. Pode até te dar um vinho bom, uma comida gostosa, mas cara já tá ruim. Você já entrou com uma má impressão. Eu acho que isso é o que, né, é a pessoa vir depois falar, não, tive uma boa impressão do lugar, por isso, por aquilo, pelo atendimento. Quando não tem, você tem que né, a gente tenta fazer pede para eles fazerem muita pesquisa, né, para entender, né, uma observação negativa, duas, mas a hora que passa disso, você tem que, tô errado nisso, tem que melhorar nessa área. Tem um estudo que eu fiz do varejo, que assim, o atendimento todo pode ser perfeito. Aí, a demora no caixa, tipo, apaga a tua memória de toda a experiência boa que você teve, e aí você leva pra tua casa aquela experiência ruim na hora de passar no caixa. Tipo, acabou todo um trabalho de organização, atendimento, por causa do final ali. No caixa que a gente, né, loja, demora cadastrar, que às vezes pega os dados ali, passar cartão, agilidade para embalar. Eu odeio passar meus dados. E aí a cliente, tipo, ela já escolheu, ela só quer ir embora. Tipo, geralmente nesta fase o cliente ele já não tem mais a paciência, tipo, ele já resolveu o problema dele, ele quer ir embora. E aí, se demora ali no caixa, ele leva essa experiência ruim embora como padrão. O conceito, o Mais Nunes, a gente tem, né, tanto a parte do self-checkout, que a gente entende isso, o cara está com pressa, ele agiliza, né? Hoje existe uma demanda, né? Falta mão de obra, isso aí, acho que em toda a área, então tem dia que você tem um quadro funcionário, mas falta, não chega no horário, então o self atende isso, falando da última saída ali. E um trabalho grande que a gente vem cada vez aumentando mais de autosserviço. A própria parte de proteína, carne, nós estamos finalizando lá, nós vamos fazer uma central, né? Então, vai produzir muita coisa ali para trabalhar no autosserviço. Esse mesmo produto, eu vou embalar ele lá numa central para estar ali. Por quê? Você vai agora, em cima da hora, para pegar uma carne, para levar para casa ou para um churrasco, e aí esse horário está cheio, né? A loja normalmente está cheio, horário 18 horas, 19 horas. Então, se você consegue, isso a gente vê muito, o cara chega lá, ele pega aquele produto que ele confia, então frios, um pão, no autosserviço, passa no self. Então, em 10 minutos ele sai de dentro da loja. Entendi.
Entendeu? Então, para não ter isso, porque justamente ele fica na fila do pão, na fila do açougue, e depois tem fila no caixa. Você fala, poxa, é legal a loja, mas eu não vou vir mais aqui não, porque demora demais, né? Exato. Então, Já tem aquela pessoa que vai que o mercado é um passeio pra ela, ame no mercado. Essa é legal que você dá a opção pros dois tipos de consumidor. Quer pegar e ir embora e aquele que quer fazer o mais tradicional, né? Uhum. A Mas hoje, maioria é esse público praticidade. ali, cada vez mais a pessoa, ela quer, ela tem pressa, né? Tem É pressa. curto o dia. A gente sabe que a jornada do empreendedor, ela é cheia de erros e alguns acertos. A gente erra muito para acertar, né? Sim. Qual que é um dos maiores erros, assim, de cometer, que você fala assim, ó, gente, isso aqui eu aprendi muito Isso com aqui esse doeu. erro, mas esse aqui doeu. Que a gente aprende também muito Vixe, com tem os erros. bastante. Tem bastante. Mas eu acho que a gente tem que ter como empresário, né? Acho que toda a área. Você tem que ser arrojado, né? Você não pode também fazer. Se você hoje no país, se você for pensar demais, você não empreende nada. Não, o Né? empresário Se ele for tem que ter uma pensar, pitada de loucura, ele né? tem que ter né, essa pegada. Mas cada vez mais a gente tem que estudar, né? Hoje é fácil de você entender o perfil. Acho que a gente vive de venda, consumidor, é entender o perfil do consumidor. Acho que esse é o maior desafio. Em algum momento a gente desenha, por exemplo, já fiz isso. Você desenha um perfil de loja muito parecido com outra. Só E que o as perfil do regiões cliente é outro. é outro. Entendeu? Então, isso, em algum momento a gente entende que cada vez a gente vai melhorando nisso. É errar em. Né? Tem região que vende mais bebida, tem região que vende mais padaria. Então, a gente cada vez mais. Acho que os erros foi em falta de entender o perfil do consumidor. Para quem que eu tô vendendo? Para quem que eu estou vendendo. Tá? Esse acho que é a chave de tudo. Você entendendo o público, você vai atender o que ele quer, ser muito mais assertivo. E aí é o que dá a diferença de uma loja chegar no equilíbrio dela mais rápido ou demorar mais, né? Que é o principal gargalo nosso, né? Ela tem que fechar a conta, né? Eu ia perguntar para você também da parte de marketing. Como que você de mercado encara hoje o marketing digital? E a gente sabe que mercado, a localização é muito importante, então física é importante, localizada, a parte de estrutura toda. Mas e a comunicação? Como que vocês veem assim nos mercados e imaginando que mude de região para região? É um desafio, né, Willi? A gente está... acho que é um grande desafio, porque a gente vem numa era que era tabloide, né, impresso, né, comunicação faixa na frente de loja, né? Nossa, é verdade. Até esses dias era assim, não tinha outra forma, É né? verdade. Quem podia, os A grandes gente da passava TV, e via os né? valores ali nas faixas. Quem podia punha na TV, né? Que era uma mídia muito forte, hoje já não é tanto, né? E era só os grandes mesmo que tava na Só TV. o grande. Então hoje a maior transição, né? Bem observado, é essa parte do marketing. Então a gente está constantemente tentando, né? Hoje a gente faz tem um clube lá, o Clube Nunes, né? Que o que você faz? Cada vez mais tentar entender o perfil do consumidor. Então, você se cadastra, eu consigo entender um pouco mais o que você compra, o que você consome. Aonde você mora, né? A região que você mora. E aí a gente compilar isso e usar essas ferramentas para mim te direcionar a oferta, para direcionar o que o consumidor quer. Então, o digital hoje, o grande foco nosso é isso aí, que aí eu consigo levar essa informação muito mais rápida, sem tabloide, né? Hoje todo mundo está com o celular na mão. Acho que a informação é a forma que chega mais rápida, né? E TV, hoje muito nem assiste TV mais, Nem né? assiste TV mais. É muito raro, Não. então já Mas não é uma forma tem também. também outras formas, né? Não apenas a notícia, os influencers, ou Sim, as sim. parcerias, eventos, né? Sim. O que tem dado bastante, que eu tenho reparado, pelo menos o que me falam, né? Que surte efeito.
eventos saudáveis, tipo parceria com corrida, e aí fazer ali, né, em um dos seus estacionamentos, trazer a família, tem toda essa movimentação, né? Tudo isso, então, esse é o desafio. Hoje é diferente, né? Então são várias coisas ali, a gente está, até o Matheus, um dos meus meninos que está na frente disso aí, a gente tem bastante coisa que a gente está evoluindo. Eu acho assim, ainda tem muita coisa. Eu cobro bastante a turma lá. Tem muita coisa para melhorar porque aumentou, né? Ficou muito mais rápido você chegar com essas informações e as ações mudaram. Você vê. Hoje é impressionante o número de pessoas de corrida, né? Que praticam corrida, né? E é engraçado como a gente faz a conexão com o cliente, né, de forma diferente, não apenas fazendo um tabloide lá de preço, mas gerando toda uma conexão de rotina, de vida. Aí entra aquela, não é só o preço que ele quer ver um tabloide com preço. A gente entende hoje que o cliente quer participar, né? Pertencimento. Se eu conseguir colocar lá uma receita, que ele participe daquilo, né, academia, eu tenho o produto ali que ele quer, como é que eu comunico com ele, né? Então ele começa a participar daquele ecossistema ali, o mercado faz parte dele, né? Eu acho que isso ele tem que pertencer àquele grupo ali, aí você sai dessa linha, essas lojas, a ideia é essa, você sai da linha só de eu vou no mercado porque tem tal produto com preço tal. Eu vou ali porque ele me dá alguma coisa em troca ali, né? Ele me atende no que eu preciso. E vira uma extensão, né, da nossa vida, da nossa casa, né? Levando ali, né? Casa, trabalho e aonde você faz a compra. Eu penso bastante isso aí. A minha discussão com eles lá é isso aí, mudar, né? Tem uma turma que ainda fica muito naquela. Esses grandes é isso, né? É um tabloide, é televisão, é preço. Eu vou lá, eu vou comprar o que está barato e vou embora. Mas não é esse o intuito, né? O intuito é você estar todo dia. Eu estou todo dia no mercado, pô, tem que ser legal, né? Se você achar legal estar ali, e se eu conseguir dividir experiências com você, né? A gente fala muito de experiência, né? A experiência que você tem dentro de uma loja é o fantástico, é uma carne diferente, é a facilidade para o seu dia a dia, né? E a gente comunicar isso para o cliente, que todo dia ele tem uma coisa diferente para achar ali dentro da loja, né? E é gostoso, né, quando você faz parte de uma rotina agradável, porque aí, de fato, o cliente vai querer estar sempre, constantemente, repetindo aquela rotina agradável. Né? Como é que eu surpreendo ele todo dia, Como é que né? eu surpreendo? Por exemplo, eu saio da missa domingo de manhã e eu passo para comprar pão quentinho para tomar café da manhã em família. Aquilo né? tá na sua cabeça, né? Tá na minha cabeça. Já é uma cultura, né? Sai, a gente passa, pega pãozinho quente, né? Então, tipo assim... Eu não posso quebrar aquilo da sua... Jamais. É isso mesmo. Entende? Deu um detalhe, o pãozinho quente. Aí chega lá, o pão não tá quente. Não. Não tem pão. Ou você falou, poxa, estragou meu domingo. Exatamente. É isso mesmo, exatamente. Você sai daqui e fala, poxa, eu vou encontrar meus amigos hoje, vou fazer uma carne lá em casa. Então você sai daqui pensando onde eu vou. Eu falo muito isso pra turma da loja. O açougueiro já meio que me conhece, né? Eu quero ir lá porque ou tem já pronto, ou o cara já vai. Às vezes o cara já manda o zap pro cara lá, ó, me separa aí que eu tô indo aí. Então, é uma experiência, então aquilo se torna automático. Você sabe que é um preço legal, que o produto é bom, você vai ser bem atendido. Pronto, é isso aí. Essa é a missão, acho que, nossa, cada vez mais. É agradar e surpreender cada dia o cliente. Você falou de autoatendimento. Eu sei que vocês estão muito avançados, né? As feiras até de vocês, dos mercados, da rede, assim, do setor, né? Inteligência, em tecnologia. A gente está tendo problema de falta de mão de obra. Possivelmente a gente vai ter que se adequar de forma inovadora e mais acelerada com a mudança de carga horária, né? Isso tudo como que vocês já estão se preparando? Porque assim, tem situações que não tem muito que chorar o leite derramado, a gente só tenta se preparar para tomar a menor impacto, o menor capote, né, de onda. E tá vindo. Como que eu sei que vocês já se preparam na questão da falta de mão de obra?
Você acha que vai acelerar mais a questão de diminuir carga horária? A gente vai ter que... que o Grupo Nunes está em estudo aí, implantação de tecnologia para agilizar isso? Autoatendimento é um, né? Você falava de escala 6x1, 5x2. Também da escala, diminuição de carga horária nisso, vai impactar. A falta de mão de obra já estava impactando os mercados, já sei, né? Então, o autoatendimento Aumentou. vem aí para minimizar também isso. Que mais? Isso aí já, né? Você falou bem ali. A gente estava torcendo e até brigando lá em Brasília, né? Tinha um pessoal lá da frente dos supermercados e outras áreas também batendo bastante para que mudasse, né? Tivesse algum ajuste, mas assim, tudo indica que não muda muito, né? Já é praticamente uma realidade ali, então a gente tem que se preparar. São várias, né? A gente está fazendo vários estudos. Como é que faria, né? Então, você pensa, já está difícil como hoje para você encaixar, né? O número de pessoas que A precisa. atual situação já não é fácil. Já não é fácil. E aí eu vou ter 2 folgas, né? Eu vou ter uma pessoa que vai ter que folgar um domingo e um dia de semana, 2 dias, talvez domingo e segunda, né? Então vai comprometer mais. O nosso desafio é atender bem o cliente, né? Sem essa mão de obra a gente sofre. Então, horários, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que repensar horários de fluxo maior, menor, para fazer uma escala bem feita, né? Para a equipe. A parte existe sim bastante tecnologia, mas muita coisa não tem, né? O mercado é muito operacional, né? Então tem uma turma, mas hoje você tem a padaria, você fazer a centralização, né? A gente trabalha bastante nisso. O que eu posso centralizar? Então eu tiro um pouco de mão de obra. Então eu vou ter o atendimento. Açougue, o grupo, nós estamos fazendo uma central. Então eu vou diminuir essa parte da manipulação de muitos produtos. Eu vou ter numa central e da central eu abasteço a loja, né? Para tirar fluxo, né? Eu tenho o atendente de açougue, mas eu não precisar ter, né? Hoje a gente tem toda uma estrutura de produção dentro das lojas, de desossa, então isso a gente enxuga um pouquinho. O próprio FLV tem uma parte de processados, a gente tenta cada vez mais centralizar, né? Para montar isso. Mas tem mão de obra que não tem como você tirar, né? Então a gente essa mudança agora, a gente tem bastante, a turma, principalmente do RH lá, fazendo bastante estudo como é que a gente impacta menos, né? E cuidar da mão de obra nossa. Eu acho que isso aí é o principal, né? Se a pessoa eu não posso em salário, mas se ele entender, né? A gente não pode aumentar muito o custo de folha, para que não passe para o consumidor, né? Não é simplesmente eu vou subir o produto, eu não posso fazer isso. Mas eu tenho que, né? A gente fala muito trabalhar um plano de carreira, né? Para esse pessoal que está cada vez está mais ali, né? Sem querer mudar, porque acho que é essa rotatividade que é o principal, né? Você perdeu uma pessoa, você tem que treinar outra. Acho que toda área é isso aí que é o difícil, né? Então a gente investe em pessoas, em quem está com a gente. Eles são quantos funcionários no grupo? Hoje está com 900, quase 1.000 já. Caramba. Minha nossa. Então vai ser um senhor impacto, né? Sim, a folha o impacto, assim, a conta feita, se vir, né, nesse formato que eles querem, né, 5x2 com as 40 horas, em torno de 22% aumenta o custo da folha nossa, né? Que é um dos mais altos hoje, né? Então, como é que é o desafio nosso? Eu não posso passar isso, eu não posso passar essa conta. Então, eu tenho que achar formas ali de baixar o meu custo operacional para trabalhar bem, né? Para o cliente não sentir. Eu não posso simplesmente... É o que a gente fala, né? É uma bandeira que se levanta falando que vai ser bom isso aí, né, para a pessoa, mas ela vai sentir o impacto disso lá na frente também, né? Porque não fecha a conta, né?
Aí, por exemplo, a margem já é pequena, né? Então não tem margem para jogar esse custo para a empresa, né? Acaba que vai ter que aumentar ou fazer algum remanejo, né? Igual você falou. É um desafio grande, porque a pessoa ela vai trabalhar isso aí, mas ela precisa ganhar mais, né? O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar em outro lugar. Ela vai trabalhar no aplicativo, A gente ela estava vai fazer diárias em outro lugar, entendeu? Então A gente esse é o estava complicado. batendo muito nessa tecla porque o governo posiciona a gente em empresa contra funcionário, Sim. né? E de fato é muito, não tem nada a ver. Além disso, a gente gravou um podcast com um advogado tributarista que inclusive tem defendido também lá em Brasília, né? Também estamos na briga aí com a associação comercial junto, representando. E o ponto é que se você for ver, a lei, ela te obriga como, né, pessoa, o quanto que você pode trabalhar, né? E não faz sentido, porque Sim. cada um tá num período de vida. Se você quer se dedicar mais, se você quer trabalhar, se você quer fazer mais turno, você precisa, sua família cresceu, você tá numa fase de desenvolvimento ali, você é jovem. Eu posso trabalhar. Exatamente. Uma grande que a gente defendia era o horista, né? Tem uma PEC lá, né? Que a pessoa poderia, não só as 2 horas extras, mas ela poderia fazer quantas horas, né? Então, assim, exatamente. Eu sou mãe agora, quero ficar em casa mais. Ok, ela tem direito. Mas aí o marido, eu preciso trabalhar um pouquinho mais, porque eu vou ter uma despesa maior. Então ele poderia fazer isso a mais, né? Mas a gente é proibido de fazer. Quero comprar uma casa, um carro, né? Eu tô numa fase de vida de ascensão, né? De crescimento, de construir. Ele vai fazer, mas nós, né? Todos, todo mundo passa por essa fase. Daí Vou o que trabalhar acontece? mais para crescer. A empresa não pode deixar a pessoa trabalhar empresa não mais. pode, não E daí a faz pessoa vai sentido. trabalhar em outro lugar. É. Tem que esse negócio de Sem transporte, 2 segurança, empregos, talvez, às né? vezes sem segurança, sem nada, pra conseguir ganhar mais, porque ele não pode trabalhar na mesma empresa. Tem quem quer, beleza. Tá bom aquilo lá? Tá bom. Agora quem quer trabalhar mais, isso aí é o que a gente sempre falou lá. Porque a maioria tem outro trabalho, né? E às vezes informal, que é o pior, né? Que a União, o governo recebe e nem, né? É um trabalho informal que ele faz um bico ali, né? O meu setor é muito comum. Dificilmente um garçom ele trabalha só num restaurante. Ele trabalha em 2 restaurantes, de dia num, à noite no outro, porque realmente isso, o custo está muito caro. E essa preocupação que o Ader fala, as coisas estão aumentando, né? A gente tá em inflação, o preço das coisas estão subindo. Imagina, ele tem uma família para criar, então tem muita conta para um valor que ele tem de carteira baixo, né? Capacidade de pagamento, o market share é do bolso, né? Tem muito do comprando, então ele acaba tendo que trabalhar em 2 empregos. E eu não sei, mas lá no nosso setor, geralmente o funcionário ele trabalha no restaurante, ele come no restaurante, né? Então para ele é uma maneira dele gastar menos e conseguir ter um dinheiro maior. Só que, igual a gente fala, do que eu pago pro funcionário, o que ele me custa, o que eu pago pra ele é um valor muito diferente, né? Uma coisa é o que ele me custa, porque tem imposto, tem encargo, tudo que é muito maior do que eu pago pra ele. Agora, se esse dinheiro tivesse com ele, o jogo seria outro, né? Ele poderia trabalhar num lugar só, ele poderia ter qualidade de vida. Acho que o governo, nessa desculpa de querer ajudar o funcionário, ele tira a escolha dele ter uma qualidade de vida e faz ele trabalhar mais, em troca de falar que tá tendo uma qualidade de vida que não tem. Ele acaba trabalhando mais, é isso mesmo. Mas é a realidade. A gente tem que ir achando formato aí para que não caia toda essa conta no consumidor, né? Você falou no começo que seus filhos estão com você na operação, exceto agora que tá fazendo medicina. Qual que foi o maior desafio dessa? Eu imagino que foi muito parecido com o nosso, os meninos estiveram com você, cresceram no mercado, o mercado fazia parte da vida deles. Mas qual que foi o maior desafio para você como fundador de quando eles estavam entrando no mercado? É esquecer que é pai, né? E é um parceiro ali, né? Eu acho que é isso, que o pai é mais autoritário, né? Então a gente dividir isso aí, né? Ouvir um pouquinho mais. É isso aí que a gente vai trabalhando no dia a dia. Ouvir, deixar eles, né? Por isso a gente conversou de ter uma integração com grupos, outros jovens, né? Que estejam na área do varejo, do comércio, né?
ter ideias ali, trocar experiência, ver que todo mundo também tem os problemas, né? Então a gente ganhando e ganhando confiança neles nisso, ó, é bem-vindo a ideia de vocês, mas existe uma história aqui que a gente tem que também respeitar. Acho que o principal é esse aí, o desafio foi fazer eles entenderem isso. Mas aí foi uma briga por semana. Isso aí já faz tempo, né? A gente ainda tem, né? Mas quanto mais a vivência do dia deles na operação, eles começam a entender isso melhor, né? Porque vem com a ideia nova, acha que é só falar que muda, né? Aí vai vendo as dificuldades e fala, poxa, o senhor estava certo, isso aí a gente tem que fazer desse jeito. Ou podemos melhorar isso aí. Então, acho que o principal é o dia a dia, né? É estar junto. Mas você sentiu, assim, a gente não conta pra eles não, tá? Mas você sentiu, assim, que deu um gás diferente com eles do seu lado, assim? Fortalece a gente. Como que foi? Eu chamei, né, há um tempo atrás, eu falei para eles, falei, ó, tem várias oportunidades, até nessa parte de expansão, né? Mas vai saindo, né? Vai ficando muita coisa. Eu vou ter que trazer pessoas de fora, né? A gente entende que e vocês poderiam estar assumindo isso, né? E a gente trouxe um pessoal, fez um trabalho com a gente de governança, né? Então fez todo um trabalho de gestão, cada um ficou em cima de uma área, né? E isso fortaleceu eles, né? E automaticamente para nós é muito bom, né? A gente não pode falar, mas é muito bom porque você está entendendo ali que se eu tiver... Demora, né? Acho que o principal é paciência, porque não é do dia para a noite, né? Por isso que se fala o processo sucessório é 10 anos, né? É verdade. É daí para mais, é um período ali até que eles vão maturando. Então acho que a paciência da gente e eles quererem, né? Então acho que isso aí o conjunto é esse aí. E dá... Acho que, né, você pode falar, eu acho que também dá a liberdade para fazer e errar também, né? Eu acho que esse é o principal, né? Não achar que tem que fazer tudo certo, porque a gente errou também, né? Esses dias eu tava jantando com até o Freire das drogarias. Ele tava contando bem no começo que o Freire um dia ligou bravo, preocupado. Ele, pá, então, eu fiz uma coisa aqui, precisa da sua ajuda. Ele falou, só perguntei, vai quebrar a gente? Ele falou, não, então tá tudo bem. Você aprendeu. Ele tinha dado alguma negociação, levou um tombo do cara. Ele falou, a gente vai quebrar por conta desse erro? Ele falou, não, então tá tudo certo. Você aprendeu, a gente vai tocar a vida. Eu acho que essa questão da gente errar é importante. Eu imagino que como pai também é difícil. Você falar, poxa, eu tô vendo que ele vai errar e eu queria evitar isso. E às vezes eu acho que a gente, nova geração, às vezes a gente precisa errar pelo menos um pouquinho pra gente falar, agora eu vou ouvir. Eu falo muito isso, às vezes, mas tipo assim, eu falei, vocês têm que pensar em algum momento que eu não tô aqui, toma uma decisão, porque fica muito assim, né? O que faz? Como é que faz? Eu falei, toma a decisão. Aí se der errado, eu falei, se der errado, você conserta. Se der errado, vocês arrumam, porque não tem jeito. Vocês vão, de vez em quando vai errar. Mas é o preço, porque senão a gente fica acomodado, né? Eu me vejo lá atrás. Senão você fica acomodado, tem alguém que toma a decisão, então se der certo, deu. Se não der certo, não é problema meu, né? Então acho que esse é o que tem que deixar a turma, eles tomarem a decisão e em algum momento erra, faz de novo. Você sabe, Éder, que o que você falou foi uma coisa que eu demorei pra aprender. Eu tava com uns 23 anos e eu fui trabalhar numa empresa que meu pai tinha aberto sociedade e tudo. E o sócio dele me falou um negócio que eu fiquei pensando, fiquei um mês fazendo isso. Tava com alguma situação, os filhos dele trabalhavam nesse negócio junto comigo e falou, olha, sabe qual que é a diferença de eu e seu pai e de você e meus filhos? E os filhos dele nem estavam dando negócio, era mais eu. Eu falei, qual? Ele falou, eu e você, seu pai, a gente já sabe resolver. Vocês ainda não sabem. Fiquei pensando nesse negócio, falei, poxa, eu tava fazendo pós-graduação, como assim não sabe resolver? Comigo, né? E depois que eu fui entender, isso que o Éder tá falando, é a gente errar a tomada de decisão, e saber resolver. Arrumar o que a gente fez de errado. É o que a liderança, né? Você tá à frente, traz. E quem não tá, quem não tem a gente brinca, né? Quem não tem a folha para pagar no fim do mês, quem não tem boleto para pagar, não sabe o peso que é. A gente fala, poxa, mas isso cansa mais. Eu falo, gente, isso cansa mais do que o trabalho físico ali, porque é uma responsabilidade, né? Então você tem lá
1.000 pessoas, né? Quantas famílias depende daquilo ali? Se eu errar, não é só eu. Né? A gente fala que não é mais eu, o Éder, né? É a empresa, né? É o Nunes ali que é responsável por aquilo ali. São muitas vidas. São muita gente, bastante gente, né? Então, acho que é o principal. Então, eles entendendo que a decisão deles também faz parte daquilo, né? E eles têm esse peso da responsabilidade, que daí você vai dividindo, né? Verdade. E demora um pouco, né? Demora. Tem uma fase ali que ele não tá muito, né, William? Depois que vai pesando, né? Depois fase, né? pro meu... antes até de casar a gente começou, mas quando... Acho que um desafio foi quando eu peguei abri meus negócios fora da empresa e tive a unidade pra eu tocar. Tipo assim, quando falaram, essa unidade aqui vocês se viram. Que daí começou a ter pressão. Acho que o primeiro mês que eu não recebi de uma unidade nova, eu falei, meu salário, não tem, você tá no vermelho. Você tá como sócio, mês eu faturou, não vê o seu dinheiro. Eu falei, opa, vamos trabalhar. Então, acho que foi uma vez só que aconteceu isso, foi bem no começo, quando a gente ia comprar da Vila Rayana. No primeiro mês eu falei, vou receber meu salário no final do mês. Não, olha, você não é mais funcionário, você é sócio agora, esse mês não veio. A gente acabou de abrir, não faturou ainda, não veio. No outro mês, a gente não deixou isso acontecer, mas foi importante para... acha que eu tenho negócio, eu tenho dinheiro, não é bem assim, né? Exatamente. Doeu, então. E não veio dinheiro da outra empresa para pagar, não. Deixaram sofrer, e assim... Quantas vezes no final do ano a gente fechava, pagava todo mundo e dava, às vezes liberava o pessoal E agora? Esse ano não vai dar, vamos ficar aqui mesmo, porque não dá pra sair, porque tá apertado. Né? Saudade da minha casa, né? Ficar em casa. Fica em casa mesmo, entendeu? É isso que ninguém fala de empreender, né? Que não é só a parte boa, né? Tem os dias difíceis, os dias de melhoria, a gente vai ajustando. E quanto maior você tá, maior é o desafio, né? Maior é o desafio, porque a responsabilidade vai crescendo, né? William, você entrou no assunto casamento. Muitos dos nossos jovens empresários estão casando, abrindo negócios com esposa, e a gente estava numa discussão entre trabalhar, né, em família, como é a empresa. E o Éder tem aí com a esposa uma jornada de sucesso. Como foi as dificuldades no início? Hoje vocês estão alinhadíssimos. Achei que você não ia falar disso. Ai, né? Esse acho que é o mais difícil, né? Não é fácil, não. É muito bom. Eu falo que é bom, né? Porque... Vai falar que é ruim? É bom, tanto os filhos, né? E a esposa. Mas é muito difícil, né? Porque às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Principalmente o homem é mais, né, é um pouco mais autoritário, então você tem que saber dividir, né? Então demorou, hein? Esse aí foi bem difícil da gente alinhar, principalmente quando tem muito problema, né? Vai aumentando a carga de trabalho, então você começa a debater ali os assuntos e vira discussão, né? Mas a gente foi controlando, tentar aprendemos a tirar bastante de casa, né? A gente tirar... a hora que você está fora do trabalho a gente não tocar no assunto. Isso aí demorou bastante. Demorou. Isso aí porque você acaba levando para dentro de casa, aí você estressa ali, então não é hora, né? Tem problema, a gente resolve até o momento que finalizou o dia, depois a gente resolve, mas é um trabalho, a gente tem que ir buscando entender, né, que, poxa, a pessoa às vezes que você mais quer estar junto ali, por que você vai discutir por um assunto que nem é tão importante, né? Acho que esse é o desafio. Você fala, peraí, eu não vou... Acho que não vamos brigar por causa de um... Às vezes você vai ter uma discussão por um funcionário lá, sei lá. Né? Não vale a pena. Então, a hora que a gente começa a entender isso, os dois falar a mesma língua, falar, amanhã a gente resolve isso aí. Mas demora quantos anos para entender isso? Acho que é diário, né? Diário, né? Quantos anos demora assim para entender? A gente passou bastante tempo para acertar, porque foi, né? Essa fase de muita gente, muita coisa. Mas vai rapidinho, passa rápido. Passa rápido. Sabe que lá em casa eu tenho muito isso com o pai. Algumas coisas eu faço do meu jeito, ele faz de outro. Daí eu finge que eu vi ele faz do meu jeito, ele vai me falar. Ele demora pra me falar, eu falo, não, pai, vou. Ele vai falar pra mim um mês depois, filho. Você lembra aquele dia que você fez aquela cara de outro jeito? Ele vai. Aí... Os meninos agora pegam eu de vez em quando lá, eles botam na parede. Isso, o senhor tá fazendo isso. Não era pra fazer. Eu falei assim, mas vocês têm que confiar em mim.
Ontem um amigo meu falou, trabalha em família também. Ele falou, cara, trabalhar em família é muito legal. Hoje eu briguei com meu pai, mas daqui a pouco, esse jogo do Brasil, tá todo mundo junto de novo. A vida é assim. Acho que isso aí que é o principal. Eu comecei a trabalhar bastante isso. Gente, a gente pode, né, não Quebrar pode o pau lá guardar. na empresa, mas, passou. mas passou. A gente, 2 minutos você tem que mudar. Aquilo é uma discussão de Passou. trabalho. Qual que é a decisão que a gente tomou? E levar, William, eu tô cada vez mais levando eles para... né, a gente montou como um conselho, né, da familiar e levar eles junto para as tomadas de decisão com as lideranças, né? Legal. Porque eles entraram agora, e tem gente que está há bastante tempo lá. Então eles têm que ter voz ativa, ouvir, entender que é difícil, que você não pode chegar. Ele falou, mas com nós o senhor briga com eles? Não, eu falei, que não é diferente, né? Não é assim, né? Então eles entenderam. Eles não que vão me amar, independente de qualquer coisa. Eu não continuo sendo pai, não. Eu não continuo sendo pai. Então, esses são os desafios, mas é o dia a dia, né? Você tá passando o dia a dia. Mas você vai sabe que é os fortalecendo dois lados, né? O meu pai deu rala em mim que ele não daria no funcionário, mas eu também já falei coisas pro pai, debati, fiz de um jeito que eu não faria com o chefe também. Isso que o amigo falou. Às vezes a gente não teria liberdade que o chefe, que o pai dá pra nós. O chefe boicotaria. Tanto é que eu fui embora pra trabalhar em outra empresa, eu tinha chefe. Eu pensei, falei, acho que eu vou voltar pra casa, porque no chefe você não tem liberdade pra fazer nada, é daquele jeito e pronto. Então, por mais que a gente reclama do pai, que às vezes fala com um jeito Foi mais isso que rígido com a gente... Isso que a gente tentou passar para eles. Né? Que tem, legal, quer ir, você pode ir, às vezes é até bom que vá. Né? O João saiu, o João ficou 2 anos fora. Voltou. Bateu a cabeça, acho que está na hora de você voltar, não, é verdade. E vai trabalhando. Mas é os dois lados entenderem, né? Que é muito mais rápido para eles construir um futuro ali, né? Eles podem ter oportunidade. Só que a gente tem que ceder um pouquinho, né? A gente vê muitos que não tem mais dificuldade, aí sofre, né? Porque o filho acaba Bate asa e vai embora. Bate e vai embora, né? Eu acho que tem todo um por trás também. Se o pai souber lidar com esse desenvolvimento que é difícil, né? De delegar para os filhos também, de manter toda uma trajetória de suor, de trabalho que vocês tiveram ali para construir aquilo ali, que, né? Não foi da noite pro dia. Isso, e eles saber que eles ali melhorando, né? Que eles podem melhorar aquilo ali e seguir, fazer aquilo com a mesma visão nossa, crescer mais, né? Você vê muitos casos aí que depois que os filhos entram na empresa, acelera, né, até o crescimento ali. Eu acho porque consegue somar, tanto o pai ceder, né, quanto o filho também respeitar o pai que sabe muito que tá, não é só os estudos. Assim como o casamento também, né? Porque é difícil lidar ali, mas foi uma estrutura que com certeza você não teria chegado onde chegou, né? Da mesma forma, sem estar ali um apoiando o outro no... Eu falo assim, eu tenho como... E a gente vê muitos exemplos, né? A família é uma estrutura assim que... né, acho que é essencial para o ser humano, né? A família, a base familiar ali é tudo, né? Tanto para os filhos, o que eles viram, você falou no começo, né? De exemplo, o que eles viram de exemplo de família, eles vão levar para eles. Vão levar. Né? Então, tem os problemas no meio do caminho, mas a base familiar, a gente vê, quando consegue uma família estar bem, né? Bem junto ali, o casal e os filhos, é muito mais fácil, né? É um fortalecimento, muito né? mais forte, né? Então, então eu tenho muito isso aí com a gente ali, né? A gente ensinar essa base familiar, né? A base, uma crença ali, né? Que tem um Deus. A gente trabalha muito isso aí. Entender o propósito, né, da sua vida. A base, realmente, Deus, é a família, tudo é o que importa, tem que fortalecer, tem que estar solidificado. Porque daí vira exatamente, você falou agora, o propósito, né? Porque o propósito, você fala, para que eu vou abrir mais uma loja, ou para que eu vou... Né? Não é questão, às vezes, financeira, não é questão... É que você constrói, né? Tem pessoas que estão ali com você, você acaba criando
criando um ecossistema nosso ali que você está vendo, muita gente ali está com você, gosta de estar ali, né? Acho que né, você poder atender o cliente que vira amigo, então isso aí a gente tem a primeira loja lá no Jardim Aeroporto, você vai lá até hoje, que eu fiquei tempo lá, todo mundo conhece aquele pessoal de briga com a gente, porque você não fica mais aqui, você não vem aqui, tem que fazer isso na loja, eles cobram. Que legal. Eles falam, esses dias falaram, você abriu a loja nova e a nossa loja aqui, quando que vai ser Ficou igual abandonada. àquela? Então aí é uma forma carinhosa de cobrar, né? Então a gente sente esse compromisso, né? Não é só a empresa, são pessoas ali, né? Essas pessoas que ajudaram a gente a estar onde está, né? Muitos trabalham, então é bem legal. Bom, vamos caminhar para o final. Tem uma última pergunta? Éder, eu tenho uma, mas você ali como presidente de uma associação, imagino que você convive com vários empresários, sabe muitas dores que passam no seu setor, mas empresários sempre conhecem empresários. E você que vive isso, conhece pessoas, o que você poderia falar para aquela pessoa que quer empreender ou que está empreendendo e está naquela fase, poxa, parece que tá tudo dando errado, eu quero ajustar alguma coisa, qual que é a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Eu acho que o primeiro é acreditar, né? A gente tem que acreditar. Eu sou muito otimista. Eu sempre acredito. Eu tento ver, né? Desde uma loja que vai abrir, desde a primeira, o pessoal às vezes chama, né? Fala, puxa, você enxerga muito longe, mas a gente tenta visualizar e acreditar, que se a gente não acreditar e não tiver força de vontade, tem gente que parece que começa um negócio, mas ele já está desacreditado daquilo. Verdade. Né? Começa a ouvir muitos outros, né? Porque com toda dificuldade, todo dia tem gente abrindo e tem gente dando certo, não tem? Tem gente dando certo, é verdade. Entendeu? E tem uns que não vão. Então, eu acho que qual que é a diferença? E às vezes a gente erra, né? Isso aí não tem a dúvida que às vezes você vai montar um negócio e não vai dar certo. Mas não pode desistir, né? Eu acho que é acreditar. Resiliência, né? Resiliência, Sempre. é acreditar. Você tem um negócio, você acredita naquilo e gosta daquilo que você faz, eu acho que é o principal. Aí o resto é o dia a dia. É o dia a dia, é tentar cada vez mais, né? O desafio sempre é maior de aprender mais, de estudar mais sobre o negócio, conhecer do seu negócio, do seu cliente, né? E isso faz parte, né? Mas se você não acreditar, não vai. Maravilha. É verdade. E quer deixar uma mensagem, Éder, final? Também a sua posição como presidente atual presidente da Amas, assim, que fortalece muito toda a rede, um empresário que inspira, né? Uma mensagem que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights e fortalecimento, né, para muitos empresários, não apenas do segmento. A Amas, assim, né? Vocês participam também. A gente tem tantos, né? Já no dia a dia tem bastante coisa, né? Bastante coisa que a gente, né? Funções. Mas a gente entende que cada vez mais, a gente que gosta, né? Do varejo ou do supermercado, cada vez mais você está no meio, você consegue tanto dividir o que a gente pode, né? Compartilhar de experiência, como aprender, né? Muito mais, né? No dia a dia. Então a gente está, né, com a Amas a gente tenta estar presente em outras feiras, em outros estados, trazer para cá fornecedor, né, tecnologia, a gente vê muita coisa, tem muita coisa nova. Então acho que isso é muito importante. Então ficou bem, né, é um desafio, falei, não, vamos reservar um pedacinho do nosso tempo aí para estar participando disso, né? Que é uma dedicação também. É uma dedicação, né? Vocês participam, vocês sabem. Todo dia tem leis, umas para ajudar, umas para atrapalhar. Então, eu tento levar isso, né? Hoje a gente teve uma reunião de manhã com bastante pessoal do setor e eu falei isso. Eu via de uma forma assim, falei, isso aí não... Eu tenho tanta coisa para fazer, não vou gastar tempo com isso. E hoje eu vejo diferente. Eu acho que toda a entidade, né, toda a pessoa que quer empreender, ela tem que estar ligada no seu órgão ali que pode ajudar, né? É o comércio, né? Hoje tem o Sistema S aí que tem muitos cursos, pode ajudar. Então hoje é muito fácil isso, a informação é muito fácil, né? E existem pessoas querendo trazer
essas associações, para, né, as entidades que cuidam de cada área, para estar ajudando. E isso ajuda muito, você deixa de errar, né? Como você perguntou. Se eu vejo que eu estou no meio, eu vou perguntar, um errou, poxa, ajuda. Então, o desafio nosso é que cada vez mais o pessoal entender isso, né, da área de supermercados, e tá participando com a gente, né? Dessas tomadas de decisões, de feiras, de vários eventos. A gente tem um café que faz cada 2 meses, né? Sempre tem temas, né, que a gente traz relevante, né, para o supermercado. Então, cada vez mais o pessoal participar, né? Eu acho que isso aí fortalece muito o setor e a troca de experiência. Não adianta, Legal. é só quem participa mesmo para entender que de fato agrega muito no crescimento, né? Sim. A gente sempre fala isso. As pessoas olham de fora e acham que não, vou perder o tempo ali, indo ali, gastando. O empresário tem pouco tempo, mas não é. De fato, ele acelera o nosso crescimento, diminui os erros, né? Facilita a jornada. Facilita a Isso. jornada. Isso aqui, né? Esse encontro, a troca de experiência, quantas pessoas, né? Pode, né? Eu falo assim, às vezes você assiste uma palestra, não vai mudar a sua vida, mas se você tirar um pouquinho, né? Ou um evento que você participa, né? Um insight aqui, um ali, insight você ali, fala, se eu usar ali. aquilo lá, se você usar aquilo, às vezes você vai lá na frente e fala, poxa, essa iniciativa que eu tive foi aquele dia que eu ouvi, né, alguma coisa e fez verdade. a diferença, né? Acho que isso aí é importante. Bom, mais uma vez, muito obrigada Eu por que ter aceito agradeço. nosso convite. Espero tá podendo repetir isso. Vamos fazer Verdade. mais Com vezes, certeza. conectar mais jovens, né, do setor também. Vamos fortalecer aí, né, nossa parceria. Obrigada, Will, por ter topado. Eu queria até fazer esse ponto que ele falou e convidar as pessoas para participar, né? É igual foi dito agora, que o que faz a diferença é esses compartilhamentos, essas experiências, poucas coisas que você vai aprendendo e você vai agindo. Então, quem está em casa, participe das associações, né? Tem a AMAS, Associação Comercial. Participe. Eu acho que o primeiro ponto que o empresário tem que fazer é que ele não precisa mais estar sozinho. Não. Eu vejo que talvez quando o pai começou, não tinha toda essa estrutura de suporte que hoje tem. E o empresário novo, ele acaba perdendo essa oportunidade. Então, eu queria deixar essa mensagem também, que ficou uma dica aqui do Éder. Sim. E tem que participar de todos, né? O geral, né? Associação comercial Mas todos. e o específico do De setor. cada setor. Porque eu já aprendi também muito com setores que não tem nada a ver com o meu. É verdade. Que a gente Faz parte, né? A faz gente, parte. a gente fala que com o irmão é tudo ligado ali, né? Todo mundo pode auxiliar, né? Auxiliar é um negócio completamente diferente que está usando lá, você consegue adequar. A gente acabou de falar do jeito Disney de encantar o cliente, né? A gente adequa em todos os É negócios. verdade. Né? Principalmente na nossa região, né? No meio que nós estamos ali, né? Acho que é interessante. Exato. Bom, Legal. obrigado por você ter nos acompanhado nesse episódio. Eu sou Angélica Jacob. Te aguardo no próximo.